Em um ano onde a maneira como conhecemos a comunicação humana estava se moldando para mudanças inimagináveis, onde os livros de aventura e fantasia eram a moda média e mediana entre os jovens e histórias clássicas já davam as caras no âmbito cinematográfico, nascia uma série literária que tinha muito a oferecer, explorando as heróicas e fantasiosas histórias dos gregos e suas consequências, os destemidos mitos e seus grandes feitos, dentro de uma ótica moderna, fundamentada na pergunta que fomenta o imaginário coletivo: e se? E se os deuses do Olimpo estivessem vivos em pleno século XXI? E respondendo a essas perguntas em suas páginas envolventes, Percy Jackson e o Ladrão de Raios acabou angariando milhares de fãs do processo e veio por se tornar mais do que pretendia. Meia década depois de se dispor à literatura, essa obra fantasiosa veio para competir espaço em um mundo cinematográfico de bases sólidas, logo após buscar atender às referências de sua época e falhar miseravelmente. A adaptação para o cinema de 2010 trouxe para os fãs de O Menino que Perdeu o Raio uma profunda decepção. Rick Riordan, o autor responsável por contar as histórias dos mitos gregos, já demonstrava arrependimento de ceder os direitos para Fox desde o lançamento do primeiro filme, mas essa jura não duraria por muito tempo. E uma década depois, ele retorna em busca de uma adaptação mais fiel e digna de todo o sucesso que seu universo mitológico proporcionou. Em trâmites secretos que aconteciam desde os momentos iniciais de 2020, Riordan soltou de maneira enigmática o que poderia ser um sonho para todos os semideuses que acompanharam a jornada do meio-sangue Jackson até então. Mas será que toda essa espera valeu a pena? Será que essa obra foi adequadamente adaptada? Ao sair das letras que mexem com o nosso imaginário para as telas que enchem nossos olhos, é sobre isso que irei discorrer hoje. Primeiramente, nós temos que nos aprofundar sobre quem Rick Riordan é e o que ele buscou alcançar com sua obra literária. Richard Russell Riordan Jr. nasceu em San Antonio em 1964 e aos 13 anos de idade, no ensino fundamental, sob influência de aventuras como Senhor dos Anéis e Nárnia, já havia encontrado na escrita uma forma de expressar sua criatividade. Ele escreveu uma história de fantasia, e sua professora, por ver valor nisso, encorajou a publicar. Infelizmente, ele não teve sucesso, mas no decorrer de sua vida, nunca desistiu de suas tentativas. O primeiro livro publicado de Rick, na época em que ele lecionava para o ensino médio, foi Big Red Tequila, um livro adulto de mistério. Mas para quem acompanha mais de perto Riordan, é notável seu senso de humor e capacidade de lidar com adolescentes. Welcome, Mr. Rick Riordan! Hey, everybody! Wow, well that was something. I don't know about you guys, I'm hungry for falafel now. Anybody else? Wow, it is fantastic to be here. Do we have a clicker up here for the little thingy? Oh, thank you. What happened to your hair? Well, it's great to be back. It's wonderful. Thanks to everybody for coming out. Are you guys missing class for this? Oh, I'm so sorry. What a terrible thing. So I should try to talk really, really fast to get you guys back as soon as possible? Yeah? Seu filho tinha TDAH e dislexia. Um dos temas que mais chamava sua atenção era a mitologia grega. Como já era comum para o Riordan ter na escrita sua maneira de enfrentar o mundo, esta situação incentivou a iniciar a escrita do que hoje é um dos maiores sucessos literários de fantasia do mundo. Percy Jackson e os Olimpianos foi e é uma busca de Riordan de mostrar para pessoas como seu filho que elas não estão sozinhas no mundo. Mas não foi apenas para escolhas assertivas que Riordan expôs sua obra. Em 2010 vinha ao mundo o primeiro longa adaptando o livro homônimo, Percy Jackson e o Ladrão de Raios. Sob direção do mesmo que tomou Harry Potter em suas mãos, este filme apresenta uma estética que foge muito da ideia original do livro, mas ainda assim uma estética agradável de um certo ângulo, que mesmo reforçando de maneiras equivocadas os dias atuais e seus estereótipos, ainda tem seus pontos positivos. Uma estética que faz muitas alterações para adequar a narrativa base a um protagonismo exagerado, não ironicamente indo muito ao encontro da escolha narrativa de Harry Potter. Características que eram marcantes no livro que se perdem bastante, dão lugar a um clichê adolescente com bases pouco agradáveis para a história que se propõe contar. Mas não é só em estereótipos que a adaptação para o cinema se sustenta.
Só queremos falar disso daqui a pouquinho. Em evidente desapontamento, Riordan viu necessária uma nova adaptação para sua obra literária. E o que será que ele pensa sobre o desempenho dessa que veio para consertar os erros do passado? Walker and Leah and Ariane, our three main leads, our kids, was the best part of the whole process for me. They are stunningly talented. They are so incredible. And they're just genuinely nice kids. The energy on the set every day was so positive. Riordan, por diversas vezes, demonstrou aprovação ao desempenho da nova adaptação. Demonstrou estar ciente dos novos caminhos que sua trama tomou e da necessidade de tais alterações. Ele é inflexível quanto à qualidade da nova versão de sua história, uma adaptação digna da obra de minha vida. É o que suas declarações dão a entender. É evidente que os filmes estoam e erram demais quando comparado ao material base. São tantos erros que não vale a pena citar aqui. Por isso, nessa parte eu vou focar na série, já que esta tem o objetivo de ser mais fiel ao livro. Independente da aprovação do criador da saga, a série comete infrações graves quando comparada ao material base. Mesmo tendo 8 longos episódios, a série se perde em desenvolver aspectos interessantes do universo. Aspectos que eram de extrema importância no livro, que davam um ritmo certo e faziam o leitor ficar preso na história do início ao fim. Aqui se perderam para sequências demoradas que pouco desenvolvem a jornada e, como deixei em aberto para falar, essa é a sustentação correta da adaptação para o cinema de 2010, já que, mesmo entregando um conteúdo de qualidade duvidosa, ele busca prender a atenção do telespectador e consegue melhor que a série. Evidentes alterações foram feitas na série para se adequar aos padrões de hoje em dia, com o próprio autor alegando que as mudanças são intencionais e que nada alteram no resultado final. Mesmo com aspectos negativos, você sabe o porquê eu odeio o filme de 2010? Mesmo como adaptação ruim, foi a porta de entrada para muitas pessoas da franquia. Eu lembro que pessoalmente esperava ansioso por uma continuação e não achava tão ruim quanto parece hoje. O filme tem seus pontos positivos e é uma ótima pedida para uma sessão da tarde. Tristemente, a nova adaptação, mesmo com todos os seus problemas, veio a enterrar o que um dia foi objeto de apreciação para alguns. Inclusive para mim, que mesmo não gostando da série de modo unânime, hoje considero o filme uma obra intragável e cômica, realmente passível à censura. Mas além das alterações que não causam impacto negativo, notamos os erros narrativos que deixam os fãs desapontados com a nova tentativa de emplacar esta obra. Mas e aí? Esta adaptação teve um alto padrão de qualidade a ponto de redimir os erros cometidos no passado, mesmo com tantos problemas que fogem do material base? Para a maior parte dos fãs e dos críticos, sim, com 92% de aprovação da crítica e 80% de satisfação da audiência no Rotten Tomatoes, Percy Jackson e o Ladrão de Raios termina sua primeira temporada em saldo positivo. Mas e pra você? Agradou ou não? Deixa aqui nos comentários. Como citado nesse roteiro, Percy Jackson e o Ladrão de Raios não soube aproveitar o tempo de tela de que se dispunha. Minha experiência pessoal com a série me leva a dizer que a série tem uma ótima abertura, que sabe aproveitar bem o início da jornada e um encerramento que tinha tudo para dar certo, mas tende a ser broxante no fim. O meio é disperso, não prende a atenção da maneira devida e causa certos gargalos na progressão do telespectador, dando sono e desinteresse em maior parte das vezes. A série não atende ao objetivo inicial que os livros buscavam atender, mostrar que pessoas como o filho do Riordan são especiais. Em outro aspecto, a série acaba se dispersando em comparação ao livro, já que expande o objetivo de inclusão para diversas outras áreas, o que se justifica e não necessariamente é um erro. Por azar do destino, a produtora responsável para esta adaptação é a Disney, a responsável por uma extensa reputação com o público infanto-juvenis, que amadureceu seu conteúdo com o passar do tempo para se adequar aos novos públicos. Isso influenciou em alguns limites que infantilizaram a nova versão dessa história. Aspectos positivos também são encontrados na nova adaptação, como Lotus, que tem uma história nova que foi mais que assertiva, já que na era da informação seria cômico que os nossos protagonistas não soubessem da existência. Escolhas no elenco foram bem acertadas, embora várias delas foram mal dirigidas. O meu sentimento final sobre a série e os filmes é que Riordan se excedeu em trazer tanto ódio à adaptação de 2010, já que em inúmeros aspectos a série comandada por ele cometeu erros narrativos que impactam na visão do público. Mas tenho esperanças que os erros cometidos na primeira temporada sejam corrigidos da segunda em diante.
É um universo extremamente profundo que merece uma adaptação completa, e espero que os envolvidos na obra pensem da mesma forma, e não haja um cancelamento eventual antes da obra total ser adaptada. Eu daria uma nota 7,5 para essa primeira temporada. E você? Comenta aqui qual nota daria, junto com seu like e opiniões sobre o vídeo. Vamos engajar, galera. Suas opiniões são sempre válidas e ajudam o YouTube a notar o meu conteúdo como relevante e recomendar para mais pessoas. Então interajam de todas as formas possíveis. Like, comentário, inscrição, compartilhem com quem puderem. E assim poderíamos formar uma comunidade expansiva para falar de diversos assuntos. Obrigado por chegar até aqui, até a próxima, fui! Lembre de deixar o like porque esse vídeo deu trabalho pra cacete pra fazer. Entre leituras e releituras, entre assistidas e reassistidas, esse foi o meu conteúdo mais trabalhoso e com o maior amor aplicado especialmente pra vocês. Fui!